Então, no mercado, existem diversas ferramentas nesse estilo. Ferramentas como Trello, Bitrix, ClickUp, Pipefy, Asana, Notion, Monday, Humance, são todas ferramentas que têm esse propósito, que seguem esses princípios de um quadro Kanban que vão te ajudar a organizar tarefas, acompanhar o progresso do trabalho, atribuir responsabilidade, saber quem está fazendo o quê. Então, todas essas ferramentas aqui são ferramentas que são baseadas no método Kanban, tá? Aí, muita gente me pergunta isso. Isso é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência quando eu abro caixinha de pergunta nos meus stories, que é: mas qual é a melhor ferramenta? É o Trello ou é o Notion? É a Monday ou é a ClickUp? Qual ferramenta você recomenda? Cara, não tem melhor ou pior. Eu tenho que entender quais são as suas necessidades. Eu tenho que entender o que você precisa. É como escolher um carro, sabe? Poxa, para uma família grande que viaja muito, que carrega um monte de mala, que tem criança pequena, uma SUV provavelmente vai ser melhor. Para uma pessoa sozinha, solteira, que usa o carro só para se locomover na cidade, de casa para o trabalho, do trabalho de casa, pode ser um carrinho pequenininho, sem porta-mala. Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente vai avaliar qual é o carro que a gente vai comprar. Da mesma forma, a ferramenta. O Trello, por exemplo, é uma excelente ferramenta, mas ela é básica, ela é básica mesmo. Muita gente reclama dela justamente por ela ser básica até demais. Mas, por exemplo, a Monday e a Asana são ferramentas mais robustas que tem gente também que reclama, que fala, poxa, é tão complexa que eu não uso tudo que tem aqui, eu não consigo nem me entender em todas as funcionalidades que a ferramenta oferece. Então, a gente precisa primeiro entender quais são as necessidades que você tem, que a sua equipe tem, que a sua empresa tem, para a gente poder decidir e escolher qual é a ferramenta mais adequada para você, para a sua equipe, para a sua empresa. Não vou ser eu numa pergunta aleatória numa caixinha de stories que vou dizer: ClickUp é melhor. Não sei qual é a sua realidade, tá? Então, tudo isso a gente precisa avaliar, ok? Então, respondendo uma curiosidade que muita gente me pergunta, a ferramenta que eu uso na minha empresa, porque atende às minhas necessidades, é a Humance.com. Inclusive, se você resolver maratonar os meus vídeos aqui, que tem uma playlist que eu mostro de fato como organizar os processos na prática, usando o método Kanban, eu vou mostrar todas esse movimento, né, de como organizar esses processos usando a Humance, usando a ferramenta da Humance, porque essa é a que eu gosto e a que eu uso no meu dia a dia. Isso quer dizer que se por acaso alguém vier me contratar e precisar implantar uma Monday, eu vou falar não sei mexer? Não, porque eu tenho conhecimento, eu tenho a bagagem de organização de processos e eu consigo adaptar isso em qualquer uma dessas ferramentas. Então, a ferramenta é a última coisa que a gente escolhe depois da gente analisar o que a gente realmente precisa. Ficou claro até aqui?